E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta nas gravações do canal após o Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho dessa importante competição e as minhas partidas, um pouco da classificação final. Mas antes da gente começar, você já deixa aquele like, se inscreva no canal se não estiver inscrito. Vamos lá então, começando aqui com a terceira rodada. Não dá para passar todas, foram 11 partidas, né? Vamos começar aqui com... Vamos passar alguns trechos, né, de algumas partidas aí. Partida da terceira rodada contra o mestre nacional Stefan Lima. O jovem Stefan Lima, 255. A partida foi bem difícil. Lembrando, o torneio tinha 11 rodadas, muita coisa em jogo. Claro, título nacional, normas, 3 vagas para a Olimpíada e etc. Bom, nessa posição aqui, eu estou com as pretas, uma posição pior aqui. Ele acaba de jogar F5, um bom lance, está me sufocando aqui na ala do rei. Tem um cavalo aqui em D4, mas ele está isolado, não tem como fazer alguma coisa assim, ativa, né, com esse cavalo. Os cavalos dele se defendem aqui. Ele tem ideia de avançar aqui na ala da dama, fazer um peão passado, etc. E aí nesse momento a gente vê ali, eu estou com 1 minuto, ele está com 3, eu tinha 30 segundos de bônus, jogo o lance D5, aqui um lance bastante lógico do ponto de vista estratégico, porque a gente quer quebrar essa estrutura dele para eliminar esse peão de F, né? Esse peão toma, cai em F5. Porém, esse lance falha taticamente, que também apurado deixou passar uma resposta que dava vantagem decisiva. Ele jogou toma D5, a gente já vai voltar aqui, ver porque que esse lance não é bom. Mas ele tinha aqui cavalo G4. É isso mesmo, atacando a minha dama. Reparem que a minha dama não tem nenhuma casa aqui na terceira fila para manter o controle da casa D6. E o outro cavalo está pulando para lá. Não tem G6, F6 está atacado, E6, D6, C6, B6, A6, nenhuma casa aqui. Poderia jogar dama G5 ou dama H5 ou dama H3, mas aí ele tem esse duplo, cavalo D6, e vai ganhar uma qualidade com vantagem decisiva. Porém, no apuro que ele jogou toma D5, eu voltei aqui para a partida, que agora elimina esse peão chato aqui em F5, cavalo de E toma F5, cavalo toma, e agora a posição é complexa. Ele tem um peão passado, mas o rei dele está mais exposto do que o meu. Aqui ele jogou dama E2, cobrindo essa casa aqui, né? Eu poderia ter jogado, ao invés de dama E2, dama D2 para trocar as damas aqui. A posição ainda é chata para ele, né? Aí eu joguei E4, agora tem que ficar de olho em ideia de cavalo D4 e cavalo F3 cheque. Dama G4 e aqui cavalo E3, foi uma boa jogada ali, os dois com menos de 1 minuto, é duplo na dama e na torre, também ataca o cavalo, então ele é forçado a trocar os cavalos. Agora a dama entra em E3 com cheque, rei H1, dama D3 foi um bom lance, fica de olho nas duas torres. Então se ele trocar em F7, eu tomo a torre de B1 com cheque, depois toma a torre de F7, ganha uma torre. Ele tem que jogar a torre de FD1, mas agora eu tomo o peão de A3 ganhando um peão. E ainda tem contra-jogo por causa do peão passado aqui em D6, porém eu consigo forçar a troca das damas com dama F3 cheque, dama toma, e agora a gente toma de peão. Esse peão fica chato aqui, né? Tem ideias de sempre de chegar aqui na promoção, e o rei dele vai ter que perder algum tempo mais tarde por causa de 10 de mate na última fila. Para também fosse possível tomar de torre aqui. Era uma possibilidade. Ele ia tomar F3, aí ele jogou B6. Aqui o ponto é que se ele jogar D7, eu jogo torre D8, o peão está caindo. Então ele jogou B6, antes que eu jogue B6 com a ideia de atacar o meu peão de C5. Aí torre D8, aqui o computador prefere um pouquinho a outra torre para D7.
torre D5, torre F6, né, para tomar o peão de D6, torre toma C5 aqui. Foi um erro. Então aqui ele tinha que jogar D7, eu vou jogar rei F7, ele toma o peão, agora eu tomo o peão aqui em D7 e ele joga rei G1 para se livrar dos temas ali de mate na última fila. Tem boas chances de empatar esse final de torres ainda com peão a menos. Porém, depois de torre toma C5, a questão é que eu tomo aqui, agora ameaça mate, né? A gente vê que aquele peão de F3 é chato e tem temas em cima do rei das brancas. Agora ele jogou o natural rei G1. Outra opção seria torre F1 para tomar esse peão, torre toma B6, torre toma F3, mas depois de torre B2 a situação é chata, ameaça torre D1 mate. Tem ideia de dar um respiro aqui para o rei para não levar mate e dobrar na sétima. É uma posição difícil aqui de toda forma para as brancas. Porém, após rei G1, torre D2 foi uma boa jogada com a ideia de dar cheque e dobrar na sétima. Duas torres na sétima com apoio de um peão vão criar temas de mate. Então ele jogou torre F5 para atacar meu peão, mas agora é cheque, rei H1, torre de D2. E agora ele não consegue defender o peão de H, se H4, cheque, rei G1, cheque, rei F1, torre H1, uma típica máquina de mate com as duas torres na sétima. Então ele tomou em F3, eu tomei em H2, torre de D, G2, e agora eu vou ganhar um segundo peão, torre B2, tem que trocar as torres, porque eu ameaço mate aqui. Agora eu vou pegar o segundo peão de B6 de maneira forçada e aqui as pretas acabam vencendo o final de torre. Né? Partida difícil aí na terceira rodada. Na quarta rodada eu enfrentei o mestre nacional Mário Fiaz. Estava nessa posição aqui complicada, eu de brancas, né? O rei dele no centro aqui, mas não é fácil de quebrar, a posição é um pouco fechada. Joguei bispo C3, um bom lance aqui para controlar a casa D4. E ele não pode jogar cavalo por C5, por causa de dama A3 cravando o cavalo. E se dama B6, bispo A5, a dama vai ter que sair, cai o cavalo de C5. Portanto, após bispo C3, ele tinha que jogar torre D8. E após torre B1 segue a pressão, mas ele pode resistir. Mas aqui ele cometeu um erro com G6, né? O erro não é óbvio à primeira vista, mas o problema é que enfraquece a sétima fila. Eu posso fazer uma operação de invasão ali com a dama. Bispo toma E6, rei toma E6. Dama C4, cheque ainda mais forte. Era jogar, após rei toma E6, o intermediário, bispo A5, e depois dar o cheque aqui. Para controlar a casa D8. Mas dama C4 não é ruim, rei E7, agora dama G8, esse é o problema. Com o peão em G7, a dama não ameaçaria nada aqui, mas agora dama toma H7 é uma ameaça bem chata, se ele avançar H5 cai em G6, e é difícil ou impossível defender a posição aqui das pretas. Ele jogou torre D8, torre B1 foi uma boa jogada, e aqui ele omitiu um tático, já numa posição difícil, tinha que voltar a torre aqui para B8, eu poderia tirar para F1, segue a pressão ali, torre D3, quem quiser tentar achar aqui, as brancas jogam e ganham material e a partida. Então aqui, torre B7 foi uma boa jogada, o ponto é que se dama toma H7, cheque, vou ganhar a dama, e vai ficar dama por torre e peça, vai pegar meu bispo, mas a dama vai conseguir ganhar esse final. Seguiu torre por C3, trocou, dama toma H7, rei D8, dama toma G6 e as brancas venceram com esse peão H mais tarde. Então aí chegamos a 4 em 4, e aí na quinta rodada a gente foi para a mesa 1 encarar o grande mestre Alexander Fier com as pretas. Foi uma Ruy Lopes, né, bastante interessante. Nesse momento, acabei de jogar dama C7, atacando o peão de C6. E ele jogou torre A6 para defender, com ideia de dobrar. E aqui eu me deixei levar por uma ideia tentadora, que realmente
na hora parecia boa. Aqui eu tinha que jogar torre A8 como melhor alternativa. Depois de torre toma 8, torre toma 8, cavalo D4, defendendo aqui de olho na casa F5. As brancas estão melhores, mas bastante jogo aqui com bispo G7 e etc. Difícil quebrar a posição aqui, cavalo F5. Se eu tomar é duplo, mas torre A6 é uma ideia. Se tomar aqui cai em C6, etc. Joguei dama C8. Ataca a torre e está de olho lá em G4, né? Um sacrifício de peça por 2 peões. Ele jogou torre de E1 e eu fui atrás. Agora não tinha mais jeito. A ideia era sacrificar mesmo. H toma, dama toma. E nessa posição ali na hora me parecia difícil defender a posição dele. Eu tenho peça, ele tem peça por 2 peões, porém o rei exposto, eu tenho uma massa de peões aqui e uma ideia que eu já tinha previsto quando eu sacrifiquei a peça. Aqui imaginei que ele fosse jogar dama D1 mesmo. E aqui a ideia foi jogar D5. Olha, lance interessante aqui, né? Mas claro, vendo com o computador não se impressiona. É aquele que vê tudo, calcula tudo, não erra nunca, não tem emoções, não se apura. Mas eu estava otimista aqui na hora. A ideia desse lance é abrir linhas tanto para a torre, se ele tomar de peão, como para o bispo. O bispo pode vir para C5 ou para D6, dependendo da situação. E aqui ele jogou rei H1, que não é um lance ruim, aí o computador está interrogando, mas ele simplesmente poderia jogar C7, se torre de BC8 tomar, e se bispo C5, era a minha ideia, cavalo D4, e se dama H4 cheque, rei G1, não está acontecendo nada de especial aqui, embora a posição pareça perigosa, aqui tem ideia de G4, G3, etc, mas de fato as brancas conseguem se defender. Ele jogou rei H1 para dar casa H2 aqui para o cavalo. Mas dá o terceiro peão aqui, D por E4, cavalo H2. E aqui dama H4 foi um erro, segundo o computador, que ele prefere trocar as damas. Por exemplo, bispo toma e aqui jogar com uma massa de peões pela peça. Mas eu acho que essa posição é difícil para as pretas na prática, porque esse peão C vivo. Não estou conseguindo avançar facilmente os peões e tal. Apesar de ter 3 peões pela peça, a posição das brancas ainda é favorável. Dama H4 tinha a ideia de atacar em F2 e manter as peças aqui no ataque F3 e bispo D6, bispo C5. São possibilidades interessantes. Mas aqui o Fia jogou de maneira impressionante daqui até o fim. E realmente achou uma sequência de defesa e contra-ataque brilhante. Ele primeiro jogou C7, minha torre vai para C8, com isso ele abre aqui a sexta fila. E aqui o único lance, para manter a vantagem das brancas, e ele encontrou, é dama D7, um lance de contra-ataque. Bom, que a ideia é que se eu tomar em F2, torre F6, ataque em F7, e ameaça dama toma F7, torre G6 com ataque de mate. Porém, F3, minha ideia, eu continuava otimista aqui. Esses peões eles estão defendidos e o rei dele está aqui restringido, o cavalo está cravado. Uma entradinha do bispo nessa diagonal é mate, pode ser por E5. Esse peão de F2 está atacado, mas aqui o Fier encontrou brilhantemente torre F6, ameaçando dama toma F7, torre G6. Bispo E7, era a minha ideia. E aqui a resposta brilhante. Tem que ser muito bem calculado. Torre toma F7. Aqui o ponto é que se eu tomar a torre, ele tem um ataque decisivo com torre A6. Né? Era melhor tomar a torre do que o que eu joguei na partida. Mas agora ele tem ideia dele, por exemplo, se eu tomar em F2, ele me dá mate, cheque, rei G7, torre G6, rei H8, e dama E5 e dama G7 com mate em seguida. Eu teria que jogar após torre A6, dama F4 para defender aqui, mas aí ele vem com cavalo
G4. E o ataque dele aqui é decisivo. Com essas peças aí. Cavalo, dama e rei em cima do meu rei. Eu joguei cheio de esperança, dama toma F2, ameaçando mate 1, mas omiti aqui, já numa situação difícil, o brilhante, torre toma F3, defende o mate, e eu não me restou nada aqui a abandonar. Se eu tomar a torre, o mate é assim, porque agora abriu o bispo, né? Dama E6 cheque, rei G7, dama G6, F8, dama toma, rei F7, bispo G6 e assim por diante, né? Ele vai tomar minha torre aqui com ataque decisivo se meu rei subiu e o mate também está perto. Então, o FIA jogou muito bem aí, então ficamos aí com 4 em 5. Aí veio a partida com o mestre FIA de Charles Gauch. Uma batalha bem dura ali, muitas chances para os dois, apuro de tempo aqui, mais ou menos 1 minuto para cada um. Nessa posição aqui, depois de muita coisa ter acontecido, ele desperdiçou chance, eu desperdicei chance, eu joguei dama por B4 e ele jogou E5 aqui no apuro, ameaçando mate, dama G4, com mate em poucas jogadas. E aqui no susto, cavalo E6, o lance que eu joguei, ameaçando mate em 1, aí tampando o caminho da dama. E aqui ele cometeu um erro, digamos assim. Aqui ainda as pretas estão melhores, mas o único lance aqui é bispo A4, a tampar minha torre aqui. E segue uma confusão danada depois de cavalo BC5, toma. Eu posso jogar um lance incrível como torre H2, que se tomar rei toma, eu vou recuperar a peça, cavalo e o bispo estão atacados, mais ou menos igual, né? Mas um pouquinho ainda melhor para as pretas. E o natural bispo C6 parece bom, mas aqui tem uma boa jogada para as brancas e um contra-ataque de repente terrível. Dama D6, uma boa jogada. Ele não pode tomar de dama ainda por causa do mate lá em F8. Tem que tomar de cavalo, mas agora dama toma E5 cheque, rei G8. Não dá para cobrir de torre porque H6 ganha, rei G8. E H por G6 agora finalmente colocando a torre no ataque. Aqui, se H toma, é mate em 2, cheque, rei F7, torre H7, mate. Ele trouxe o bispo para defesa aqui, que é um erro decisivo. Bispo E8. Ele ainda poderia resistir aqui com cavalo D3, a dama ataca a dama, dama F6 e bispo E8 agora. Que a diferença é que se eu trocar lá em H7 como na partida, agora se torre A7 cheque, ele pode voltar, a dama não controla a casa E5, isso faz, a C7, isso faz toda a diferença. Vem após bispo E8 direto, agora as brancas têm ataque decisivo. Tá? Toma. E agora torre A7. Minha outra torre invade e ele não tem essa cobertura por causa da dama. Se ele cobrir de bispo, o cavalo entra em C5 com ataque decisivo. Ele subiu aqui com rei G6, mas agora tem mate, um F5. Ele toma F5. Eu joguei dama D6 cheque, rei toma torre G7. Ele abandonou, é mate em 3, se rei H5, torre H7 cheque, rei G5, dama H6 cheque, rei G4, dama F4, por isso o F5 para liberar a casa F4 para dama. Então, uma partida muito difícil. E aí a gente chegou a 5 pontos em 6. Veio a 7ª rodada contra o mestre FIDE Álvaro Aranha. Fez um bom torneio aí. Voltou os 2.200. Então essa partida aqui na 7ª rodada estava assim, veio de uma Grunfeld. As pretas têm um final melhor, por causa essa maioria na ala da dama pode fazer um peão passado, peão de C3 é um alvo, mas ele está resistindo bem aqui. E, bom, nesse momento ele jogou rei E2 e eu acabei invadindo com a dama lá em H2. E aqui ele cometeu o erro G4 aqui. Uma ideia interessante, que se eu tomar o peão de H3, ele provavelmente jogar dama D2, buscar um contra-ataque aqui
em cima do meu rei e não é tão fácil parar. Porém, tem outro problema aqui envolvendo a segunda fila. Melhor do que G4, eu estava apurando aqui também, era jogar um lance como dama D2. Se eu tomar em G2, dama D8 cheque, é meio incômodo. Eu teria que jogar bispo E5, dando um respiro aqui para o rei. Aí dama D8 cheque, rei G7. E aqui dama D5, mesmo sacrificando o peão de C3, rei F1 ainda é possível seguir jogando, ou mesmo depois de dama H2, rei F1 é uma boa jogada. Eu pensava em dama H1 cheque, bispo G1 e B4, mas isso não funciona bem. Ele não é nem obrigado a tomar aqui, permitir bispo D4, pode vir com a dama aqui para contra-ataque, a minha dama vai ficar fora de jogo. Provavelmente eu não teria nada melhor que voltar a dama para D6 aqui e depois de rei E2 jogar outra coisa, ou depois do cheque em H1 bispo G1. Dá para tentar bispo E5, né, para bispo H2, e aí realmente tem um ataque chato, mas ainda dama D2 não é tão fácil. Bispo H2, cheque e cheque em D4, embora o computador diga que isso vai vencer aqui para as pretas. Tem que encontrar um monte de... Por exemplo, ali está defendido, mas eu ameaço trocar tudo e fazer um peão passado com B4 aqui. Isso deveria vencer para as pretas. Porém, após G4 que foi jogado, B4. E aqui C por B4 não foi bom. Dama D1 era a melhor defesa. E aí bispo por C3. E as pretas estão pressionando com o peão a mais, mas tem jogo ainda nessa posição. Após C por D4, bispo D4. Ameaça a linha F2, rei A1. E agora não troco tudo e sim jogo C3. E aí ele abandonou porque ameaça trocar tudo em F2 e coroar o peão de C. Então as pretas vão ganhar uma peça aqui. Uma vitória importante ali que me levou a 6 em 7. Na oitava rodada, enfrentei o grande mestre Luiz Paulo Supp. Na mesa 1 novamente. Nessa posição aqui, bom, eu tive boa parte da partida, né? E estava resistindo, mas ele botou uma pressão forte. Eu acabei me apurando e tive algumas chances aqui de segurar, mas não era nada fácil ali com pouco tempo. Nessa posição aqui, as pretas estão melhores por causa da estrutura, o rei mais protegido, mas tem boas chances de segurar aqui, segundo o computador. Ele jogou dama E6. Joguei dama H7. Segundo o computador, é um erro grave. Eu quis controlar essa diagonal. Porém, eu omiti uma resposta aqui das pretas. Rei A2 era um lance profilático muito bom. Já esconde ali do cheque. E se ele jogar dama E4, agora a dama vem para F7. E se torre G1, né, dá para jogar torre H7 com contra-ataque forte, decisivo aqui das pretas. Se cheque, o rei sobe e está tendo ideia de mate. Claro que ele não é obrigado a jogar isso, mas ele não vai ter essa invasão aqui. Pode jogar outras coisas como torre G7 para defender a sétima, mas as brancas resistem. Dama H7 omitiu a resposta dele, que ele inicialmente repetiu uma vez aqui com torre de 8 G7. Eu deveria ter tirado a dama para cá, para defesa. Uma repetida aqui. Ele voltou e voltei para H7. É melhor voltar a dama para H4, mas aqui já está bem chato. Eu dei a repetida e agora ele encontrou a continuação vencedora. Torre toma E3. O detalhe é que parece que está caindo a torre lá, torre toma e dama G8, mas após torre toma E3,
ele tem esse intermediário e agora o ataque é decisivo em cima do meu rei. Eu dei cheque, fui tomar o peão. Tá perdido aqui. Dama C1, dama E5, dama C4, cheque. Abandonei aqui esse B3, dama C1 e as pretas dão mate. Fomos aí a 7 em 9. Não, após esse momento estamos com 6 em 8, né? Ainda na briga ali pelas primeiras posições. E eu enfrentei o jovem candidato a mestre Luiz de Siqueira. A partida foi sofrida ali para mim. Fiquei pior em um determinado momento. E chegamos nesse final de torres aqui, difícil para as pretas. Tem um peão B passado aqui. E nesse momento, o final é difícil, o final de torres para mim. Eu joguei torre F1, que em tese perde. Jogar torre toma H5, B4, rei E7, por exemplo, B5 e G5 aqui. HG, torre toma B6, torre G8. E esse final aqui, disparando o peão e no momento certo, mais adiante, sacrificando a torre nesse peão, eu vou conseguir forçar que ele tenha que sacrificar a torre no meu peão, levando ao empate. Eu joguei torre F1, esse fica perdido. Aqui ele jogou B4, dei um cheque lá em A1, rei B5, E7, e ele jogou torre G4 aqui. E a F5 foi uma boa tentativa, né? Porque eu tô preso aqui. Voltar é admitir a derrota, né? Então não me restou nada além do que jogar F5 e buscar um contrajogo, entregar um peão aqui de G para buscar um contrajogo com o peão de F. Rei F6, deu cheque, rei F5, e aqui ele cometeu o erro que deixa escapar a vitória, rei C5. H6 aqui é muito bom, e ameaça H7. Se eu jogar torre H1, agora rei vem para C6, se H7 torre toma, e de fato ele ganha aqui, F4, B5, F3, né, B6, e se F2 ele joga H7 e está coroando com cheque aqui, então acaba, se eu coroar, ele coroa com cheque, se ele tomar aqui ele vai coroar o outro peão com cheque, o rei está na casa errada aqui e vai vencer. Após rei C5, vai ser um cheque, rei B6, F4. Aqui agora as pretas têm contrajogo suficiente para empatar. Torre G8, torre H1. A torre chega em tempo de parar os dois peões ali na coluna H. Rei apoia o meu peão. E aqui ele jogou H6, torre toma. Torre H8, F3, H7, F2. Agora não adianta ele dar cheque e promover, porque eu estou promovendo também. Então ele tem... Estou promovendo também, então ele aqui teve que, por exemplo, repetir a posição. Torre F8. E aqui eu poderia tomar e voltar a torre, ou defender o peão. Tudo levaria ao empate. Chegamos aqui à penúltima rodada, 10ª, contra o mestre Fide Jung Pinheiro. Essa foi uma partida também semelhante à do Charles, com chance para os dois. E chegou-se nesse final aqui completamente maluco aqui o final, né? Dame 3 passados contra dame 3 passados. Aqui jogam as pretas. Bom, eu tô coroando aqui, ele tá com 2 peões na sexta. Aqui ele repetiu uma vez. E o empate era ruim para os dois, em termos de tentar vaga olímpica e tal. Mas eu tava achando que ele não tinha nada melhor que dar o perpétuo. Mas ele aqui buscou lutar e manter as chances e jogou dama F1 cheque, que é um erro. Perde a partida, mas acho que para tentar se manter vivo ali, né? Tentar forçar, tentar alguma coisa. Mas aqui fica perdido, porque o meu rei esconde, né? Rei H4.
Por exemplo, dama H1 cheque, rei G5, dama C1 cheque, rei G6. Ele tentou B2 aqui, mas eu estou coroando antes. Um cheque lá em A8. Aqui tinha mate mais rápido, eu joguei de maneira até segura demais. Poderia ter tomado aqui e as duas damas vão dar mate, mas eu troquei as damas aqui. E dama toma 3 e ganhei o final de damas. Agora os meus peões são mais rápidos que o dele. E cheguei na última rodada com chances, mas foi uma partida também que poderia ter tido qualquer resultado. E finalmente na última, a gente enfrentou o grande mestre. Enfrentei o grande mestre Renato Quintiliano, que estava fazendo um grande torneio, brigando ainda pelo título, e precisava ganhar para tentar a vaga ali nas Olimpíadas e tal. Joguei uma abertura aguda dentro da semi-eslava, com sacrifício de peão e etc. E a gente chegou nessa posição aqui. Só que ele estava apurado aqui, e mais ou menos a situação da minha partida ali com o Sup. Eu estava pressionando, ele segurou e tal, encontrou recursos para manter a posição, só que foi se apurando. E é sempre mais chato, é mais difícil defender do que tá atacando, tá com iniciativa. Nesse momento ele acaba de jogar rei F8, eu joguei dama F5, o cavalo C5, e eu entrei com a dama em H7 antes que ele jogasse rei G8. A ameaça dama H8 cheque, dama toma G7, tomar os peões da ala do rei com vantagem decisiva. E aqui ele cometeu o erro que perde a partida. E tinha uma continuação aqui muito difícil que salvava a partida. Ele jogou cavalo E6, natural, mas que perde. Era tomar aqui o bispo, né? E se peão toma, agora é jogar D4, abrindo o bispo. Dama H8 cheque, rei E7, dama toma G7. Agora bispo toma F3, elimina esse cavalo. E essa posição aqui provavelmente as pretas resistem. Eu posso tomar um peão aqui com cheque. Agora o rei vem para G8, não para E7, que dama D6 era mate. G toma F3, dama toma E5. Isso aqui ainda é possível jogar aqui para as brancas, rei H1, torre G1, mas o empate é o resultado mais provável. Ele tem a defesa de torre E6 e torre G6. Após dama H7, cavalo E6, cavalo H4 é uma boa resposta, com a ameaça fatal de cavalo F5 e o rei está em rei de mate. Aqui ele jogou G6, mas já não é possível salvar. Mesmo cavalo D4 aqui defendendo o cavalo F5, torre D1 é uma boa jogada, ameaçando o cavalo. Esse cavalo E2 cheque, rei H1, e continua as ideias de dama H8 ou cavalo F5 chegando. Após G6 aqui as brancas têm um ataque decisivo, F6, rei D7. Se o rei volta para F8 é mate em 2, cavalo toma G6, rei G8, dama H8. É que toma esses dois peões e não tem defesa contra o ataque das brancas aqui. Então foi uma vitória importante ali. E aí estava a briga pelas vagas olímpicas, ficou no desempate. Vamos dar uma olhada então na classificação final. Vamos lá. Classificação, tá aí. Aí os 20 primeiros, então ficou o Sup, venceu o torneio brilhantemente ali com 9-11. E aí ficou o grupo de 8,5. Fier, Crico, o Lucas Cardoso fez um torneio brilhante também, fez norma de MI. Eu ali fiquei com 8,5, o Everaldo, Matsura veio a galera com 8. Grupo de 7,5. Aí estão aparecendo os 20 primeiros, né? Mas ali ficou no grupo de 8,5. Bom, o Sup pegou uma vaga, o FIA já estava classificado por ter vencido o brasileiro anterior, e aí sobraram mais 2 vagas. Ficou o Cricor com ali meio ponto na frente, nos milésimos que cortam
o desempenho o pior desempenho dos seus adversários, né? Então não conta. Ficou com 74,5. Veio o Lucas com 74, eu com 74. O Everaldo ficou um pouco abaixo ali no critério. Aí ficou então os dois empatados e foi para os milésimos totais. Soma todos os pontos dos seus adversários. O Lucas acabou ficando um ponto ali na frente e pegou a terceira vaga. Então o Sup, Cricor e o Lucas se juntam ao FIA nos 4 classificados para a Olimpíada, né? Ainda tem uma vaga por rating. Mas é isso, foi um torneio bacana, disputado e muita adrenalina. E era isso então. Eu desejo a todos aí um ótimo Natal e fiquem ligados aí nos nossos vídeos que estão voltando após esse evento. Valeu e até a próxima.